entrevistas que funcionam como um raio-x do futuro e esta é seguramente uma delas. No momento em que a Europa redefine o que é a embalagem, a responsabilidade e a circularidade, Portugal vive um dos períodos mais exigentes e transformadores da sua história ambiental. Hoje, na rubrica 20 anos de entrevistas, recebemos Ana Isabel Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponto Verde, para uma conversa sobre o presente e o futuro da gestão de resíduos em Portugal. Vamos analisar marcos da última década, o impacto do PPWR, a evolução do comportamento do consumidor, a nova geração de materiais e o papel decisivo dos dados e da rastreabilidade no modelo de circularidade, cada vez mais transparente e, claro está, eficiente. É uma entrevista para quem quer compreender a verdadeira dimensão da mudança, não apenas regulatória, mas também cultural, empresarial e, por que não, tecnológica. Uma mudança que define o modo como produzimos, consumimos, reciclamos e que exige visão, consistência e liderança. Ana, muito bem-vinda ao Estúdio de Grande Consumo. Muito obrigado por ter aceitado este nosso desafio. Muito obrigada eu pelo convite, é sempre um gosto. É sempre um gosto, Ana, conversar consigo, sobretudo sobre estes temas, tanto dizem a sociedade civil, mas também os profissionais do setor que nos estão a ver e a ouvir neste momento. Ao longo da última década, e sei que 10 anos para trás é muito no tempo, em função da velocidade dos dias que vivemos atualmente, a gestão de resíduos e a reciclagem tornaram-se temas estruturantes, não só na agenda das grandes empresas, mas do país como um todo, que aqui está uma observação incontornável. Que balanço, Ana, faz? Um balanço curto, de introdutório, por favor, exatamente a evolução do setor em Portugal neste mesmo período, nos últimos 10 anos. Muito bem. Podemos começar pelos 10, mas já agora aproveitava para dizer que a Sociedade Ponto Verde vai fazer 30 anos, o que quer dizer que há 30 anos que se implementou em Portugal um sistema de recolha e de valorização das embalagens. O balanço tem que ser um balanço que nos orgulha a todos, não só à Sociedade Ponto Verde, mas também aos portugueses, uma vez que nós conseguimos pôr 7 em cada 10 portugueses a praticarem a separação das embalagens e a reciclagem e conseguimos desenvolver com os parceiros a infraestrutura necessária para que isso aconteça. Portanto, eu diria que os últimos 10 anos foram um período de maturidade do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens que nos trouxe até 2025, mas o futuro vai ser tão ou mais desafiante do que os últimos 10 anos ou os últimos 30. Sem dúvida, não só vamos ter outros temas, outros desafios, metas cada vez mais ambiciosas, no meu entender, mas ainda falando precisamente do caminho, que é importante compreendermos o passado para poder compreender cada vez melhor o futuro, que marcos considera terem sido decisivos no percurso recente, não só da Sociedade Ponto Verde, que tiveram impacto concreto no comportamento das empresas, mas obviamente nos consumidores também. Certo, é assim, o nosso setor é um setor muito orientado por aquilo que são as grandes políticas públicas, quer as políticas europeias, quer as políticas que depois se vertem aqui no país. O grande desafio é a economia circular. A economia circular entrou no nosso léxico em 2014, 2015, portanto exatamente nos últimos 10 anos, mas de facto agora é perceber como é que se opera, como é que se circularizam os nossos recursos, como é que se circulariza aquilo que são matérias-primas, porque no fundo estamos a discutir valor e o valor que está nos resíduos e o valor que está nas embalagens. E esse desafio não é um desafio que comece só para a Sociedade Ponto Verde ou para os seus clientes, para os embaladores, é um desafio que engloba todos, porque engloba a indústria, engloba muitos consumidores e traz também oportunidades de fazermos o país crescer de uma forma diferente. Portanto, a circularizar, a implementar medidas, processos, metodologias que nos tragam a aproveitar e a valorizar melhor aquilo que está nos resíduos é sem dúvida o grande desafio que está longe de acontecer e por isso é que eu lhe dizia há pouco, os próximos 10 anos, eles sim, vamos ter que fazer em menos tempo, vamos ter menos tempo para fazer aquilo que já devemos ter começado a fazer. E é precisamente nesse tema do tempo que eu pego de seguida, Ana. As metas europeias são executíveis na realidade portuguesa, ou seja, há muito boa vontade do regulador quando estabelece uma lei, mas depois os mercados é que têm essa capacidade de adaptar e concretizar ou não. Onde é que poderão surgir maiores dificuldades, no caso da sua aplicabilidade ao nosso mercado, para atingir essas mesmas metas que todos desejamos? Certo, e sim, o setor, como eu lhe disse há pouco, tem muita maturidade, fez o seu caminho, instalou-se muitos pontos de recolha, centros de triagem, temos hoje em dia fábricas de resíduos, mas o setor que nos trouxe até aqui não é o mesmo setor organizado da mesma forma que nos vai levar ao cumprimento de metas. E, portanto, sim, é possível cumprirmos as metas de reciclagem das embalagens, mas não é possível se deixarmos tudo na mesma. O que é preciso mudar? Para mudar, então? Então precisamos de mudar o serviço que entregamos ao cidadão e ao consumidor,
Isto quer dizer melhorar muito os serviços de recolha, melhorar muito a conveniência, não só colocar ecopontos nos sítios certos, mas ampliar ecocentros, outros modelos de recolha porta a porta, outros modelos mais transparentes e interativos com o consumidor. Portanto, o maior nó crítico está na recolha e nos serviços de recolha que temos no país inteiro e nas ilhas, sendo que esses modelos são diferentes de acordo com as características e a densidade populacional do território. Em segundo lugar, temos um outro grande desafio para cumprir as metas, que é nós temos que fazer grandes investimentos para transformar e para trazer muita tecnologia e trazer novos processos para a transformação dos resíduos de embalagens em matérias-primas secundárias e retirá-las dos aterros. Portanto, quando eu digo temos de ter fábricas de lixo, vão ser fábricas que vão produzir matéria-prima e que vão produzir bens valorizáveis ambientalmente e economicamente. E o terceiro grande desafio é o desafio dos nossos tempos, que também se aplica à nossa cadeia de valor, que é o desafio da gestão de dados, da captura de dados e de usarmos os dados para redesenhar e transformar o setor. O caminho aí é longuíssimo, nós não temos neste momento dados fiáveis que sejam tratados e que estejam a dar outputs para se poderem tomar as melhores decisões. Claro. Nós na Sociedade Ponto Verde temos muito a trabalhar o tema dos dados, aliás, nós somos um repositório dos dados do sistema todo, mas isto precisa de ser feito em interoperabilidade e em articulação com o regulador, com o ERSAR, com as autoridades nacionais, com os nossos clientes e com os nossos parceiros todos da cadeia de valor, com os sistemas municipais, porque o maior problema do setor neste momento é a gestão de dados e a captura de dados para podermos ter uma gestão mais transparente e trazer muito maior accountability para o setor. E podemos considerar que esse é mesmo um novo ciclo, é uma nova realidade. Como é que a Sociedade Ponto Verde está preparada para dar resposta a todos esses desafios? Eu sei que o tempo urge uma vez mais, Ana, mas são muitas respostas que carecem de resposta concreta agora. Certo, por isso é que eu há pouco lhe disse que nós temos menos tempo para fazer aquilo que já devíamos ter começado a fazer há mais tempo. Nós na Sociedade Ponto Verde, que seguimos muito, enfim, a discussão da PPWR, a discussão da Diretiva dos Resíduos, a discussão daquilo que é o passaporte digital, a discussão das diretivas de relato corporativo, enfim, tudo isso nós acompanhamos e tentamos sempre, porque achamos que é também isso que leva a que os nossos clientes confiem mais na Sociedade Ponto Verde. O que é que nós fazemos? Nós antecipamos cenários e começamos a trabalhar naquilo que são serviços que damos aos nossos clientes. Nós identificámos há cerca de 4 anos uma área crítica para o setor, que é a área da inovação, e posicionamos a Sociedade Ponto Verde como um acelerador de inovação. E inovar, para já começa dentro da sua própria Sociedade Ponto Verde, estamos a tentar melhorar-nos e a transformar os nossos processos internos atualmente, mas inovar é inovar para o cliente, no sentido de ajudá-lo a usar e a desenhar a melhor embalagem para levar o seu produto ao consumidor. O famoso ecodesign. Repara, o ecodesign discute-se agora porque ele vai entrar em vigor em 26, mas nós criamos o Ponto Verde Lab, que é um repositório de conhecimento, é um serviço ao nosso cliente há 3 anos e meio, quase há 4 anos. Portanto, nós antecipamos o seguinte, que é preciso trazer muito conhecimento à cadeia de valor, porque a cadeia de valor também não estava preparada e com o nível de conhecimento para responder aos desafios, nomeadamente da PPWR. Portanto, trabalhamos muito aí para os nossos clientes e isso tem merecido muito a confiança dos nossos clientes. Nós continuamos a ter uma liderança muito destacada de mercado e também se deve a esses serviços. Mas temos de trabalhar também para a outra parte da cadeia de valor, ou seja, para os sistemas municipais, que são eles que na prática têm a operação e, portanto, nós somos os aceleradores de tecnologia e de inovação e o nosso papel é pilotar, testar tecnologia com os parceiros, no território dos parceiros, para daí podermos extrair os melhores resultados para depois tentarmos escalar, como toda a inovação precisa de ser escalada. Depois, enfim, temos o tema do investimento também é crítico, mas trabalhamos muito neste nosso papel de aceleradores de inovação em toda a cadeia de valor, até com o consumidor. Quando nós lançamos esta gamificação na nossa relação com o consumidor, é também uma inovação tecnológica de processo de relação e de interface com o consumidor. No fundo, um grande compêndio de boas práticas que possam servir para escalar num futuro mais ou menos próximo. Ana, eu sei que a discussão do ecodesign está muito na ordem do dia. No ar do tempo, sim. No ar do tempo, não é? Mas falamos, por exemplo, de inovação material, como biopolímeros, reutilização de soluções inteligentes e rastreáveis. Tudo isto vai impactar a transformação do setor. A pergunta que se dá a muitos consumidores fazem é: o que é hoje uma embalagem verdadeiramente sustentável?
Certo. Deixa-me só fazer uma nota muito, muito curta. É assim, a ecomodulação tem que ser vista como uma coisa positiva. Porquê? Porque desde que implementamos a separação das embalagens, desde que temos a diretiva quadro dos resíduos, desde que começamos a discutir a economia circular, desde que veio a diretiva dos plásticos, que está aliás na origem deste novo sistema Exatamente. de recolha de embalagens de bebidas, o caminho é sempre o mesmo, nós temos que premiar as embalagens que são mais sustentáveis e que são, sobretudo, compatíveis com os processos de valorização e reciclagem no fundo, isto sem que causa. têm à frente. Mas é preciso desenhar a embalagem para ela não ficar presa no tapete de triagem ou na fábrica de lixo ou de resíduos, como eu gosto de chamar. Então, uma embalagem sustentável é uma embalagem que cumpre esses critérios de ecomodulação, mas para simplificar, digo só em 3 pontos. Primeiro, é uma embalagem que é desenhada para ser reciclada, em primeiro lugar. É uma embalagem que é desenhada para ser reciclada, considerando a tecnologia e aquilo que são os sistemas de reciclagem e tratamento e de valorização dos resíduos, e depois há uma embalagem que tem que usar matérias-primas secundárias e ir incorporando o mais possível para evitar a extração de outros materiais. No meio destes 3 pilares que lhe referi, há imensa coisa que se pode fazer: usar um tipo de cola diferente nos rótulos, diminuir a quantidade de matéria-prima virgem que se usa, medir a pegada carbónica da sua embalagem. Portanto, tudo isto é uma mudança e, sobretudo, eu até gostava de resumir desta forma. Toda esta pressão que está a acontecer no setor e, sobretudo, nas empresas que precisam de usar embalagens, acontece e leva as empresas a conhecerem melhor as suas embalagens. É um catalisador. Antigamente, É um catalisador. é um catalisador e é um acelerador, ou seja, quando estamos a discutir a entrada em vigor do passaporte digital da embalagem, que há de acontecer, enfim, nos próximos anos, até porque é uma medida que carece ainda de discussão, de harmonização, porque nós somos um mercado único e, portanto, não se pode estar a discutir uma solução para a Alemanha, depois outra para Portugal, e outra para a Espanha, outra para a França. Portanto, essa harmonização é muito relevante, mas isto leva a que as empresas olhem para a embalagem como um fator crítico de sucesso junto do consumidor, claro, e da gestão daquilo que são os seus custos e a modelização do seu negócio. Por isso é que isto também tem muito impacto nos modelos produtivos e nos modelos industriais, e hoje em dia eu acho que não há ninguém que use embalagens ou que precise de embalagens, seja a indústria, seja o retalho, seja um importador, que não olhe para isto com muito mais atenção e vão passar a conhecer melhor a embalagem. De que é feita, quanto é que pesa, se é a melhor do mercado, se é compatível, se é compliant, se cumpre critérios e, portanto, eu acho que isso é um avanço importante que implica esforço e dor da transição. Mas cá está a Sociedade Ponto Verde para ajudar também as empresas a fazerem essa transição. Mas acredita que esta questão da inovação material seja um valor competitivo e diferenciador do negócio? É um catalisador para a transformação do próprio setor. Conhecemos ainda melhor as embalagens com que comercializamos os nossos produtos, ou seja, vai ajudar a mudar o setor ou vai ajudar a acelerar ainda mais a transformação do setor? É um acelerador, mas também é um must-be, porque as empresas que se prepararem melhor para melhorarem a eficiência ambiental da sua embalagem e do seu processo produtivo são aquelas que vão liderar e vão estar mais bem preparadas para adotar todos estes critérios que tendem a ser cada vez mais exigentes. Assim, vem aí agora outro pacote, o Circular Economy Act, já está aí à porta, vai ser discutido pela Comissão, já está na agenda no próximo ano. Portanto, é um must-be compliant e é um must-be à frente na adoção destes critérios da melhor embalagem, porque quem não o fizer vai ficar para trás. E fica para trás no seguinte: vivemos neste tempo de tantos dados, de tanta informação, o consumidor é atento e, portanto, o consumidor vai ter acesso a melhor informação, a uma informação mais transparente e vai se tornar mais exigente. No fundo, o que nós estamos a fazer também é dar ao consumidor a oportunidade de se tornar mais exigente na sua relação com as marcas. Fazer escolhas mais conscientes. Certo, e sobretudo porque isto também vai ser uma ajuda muito grande para as empresas falarem a verdade. Nós temos que falar a verdade aos consumidores sobre a sustentabilidade da embalagem, a sua pegada, de que materiais é feito, de que cadeia de valor é que ela vem, e, portanto, eu acho que isto evolui muito na transparência, na relação com quem vai comprar e quem vai usar, até porque nós temos que nos preparar para os novos consumidores e para as novas gerações que aí vêm, que sim, como sabemos, são muito mais atentos e despertos a estas dimensões do seu perfil de consumo sustentável. Agora vamos dar ao tema do consumo sustentável. Exatamente. E falando do consumidor, é muito comum nos jovens falar
isso é fake, isso é falso, não é? A questão do greenwashing, a União Europeia sempre esteve Certo. muito dentro desta questão e precisamente o comportamento do consumidor continua a ser um dos maiores determinantes das taxas de reciclagem, quer queiramos, quer não. Com O consumidor certeza. é elemento-chave nesta equação. Ana, podemos considerar que algo mudou, ou se algo mudou na relação dos portugueses com a reciclagem ao longo dos últimos anos? E se calhar não recuamos 10 anos, recuamos só 5, fazer esta análise. Certo, olha, tenho que responder de duas maneiras. Assim, eu tenho uma enorme expectativa que, de facto, o trabalho da SPV para os variadíssimos públicos o esteja a impactar e a transformar os seus comportamentos, mas nós não vivemos de expectativas na empresa, nós vivemos de resultados. E, portanto, os nossos resultados, o que nos estão a dar é que nós temos consumidores mais sensibilizados, o awareness, a preocupação com os temas Mais da conscientes. reciclagem é muito importante. Aliás, nós fizemos um grande estudo que ainda hoje nos traz muitos inputs sobre o que é que o consumidor e o cidadão pensa, que se chama Os Portugueses e a Reciclagem, feito pela professora Luísa Schmidt, pelo ICS, e, portanto, os consumidores estão muito mais alerta. Agora, geracionalmente, eles vão se tornar consumidores com exigências diferentes. Chamado consumidor ecoconsciente. É o ecoconsciente, é isso mesmo. E o que acontece é que, e a nossa expectativa é que esse ganhar de consciência sobre o que é separar uma embalagem, o que é o valor que está na embalagem, o que é colocá-la num ecoponto, o que é levá-la futuramente a um ponto de venda de um supermercado, ou uma estação de gasolina ou um centro comercial, isso quer dizer que as pessoas estão mais empenhadas em fazer a reciclagem. Agora, o desempenho do setor no que diz respeito à recolha, o aumento significativo das quantidades ainda está longe daquilo que nós, na Sociedade Ponto Verde, consideramos que somos todos coletivamente capazes de fazer. E isso tem a ver com a operação e com os agentes que estão responsáveis por essa O sistema operação. tem que estar mais disponível, é isso que me está a querer dizer. Eu acho que o sistema é sobretudo um sistema público, há uma reserva em que é um sistema operado por comunidades municipais, intermunicipais e por concessões, e o que eu estou muito convencida que o sistema pode cumprir as metas mais rapidamente se abrirmos o setor à concorrência, ou seja, se chamarmos outros agentes e outros atores a virem ajudar a recolher os recicláveis. E repara, o que nós estamos a assistir, e com a nova legislação, nomeadamente o Regulamento Europeu das embalagens, é que nós vamos ter que separar cada vez mais as embalagens por tipo e por categoria de material para melhorarmos o valor daquilo que é o reciclado e entregarmos melhor produto à indústria. E, portanto, o desafio é um desafio que passa por todos, mas passa muito pelo consumidor. Mas temos que lhe dar serviço, porque se eu digo ao consumidor, olha, é importantíssimo reciclar, já sei, a separação tem este conjunto de regras, também já vou sabendo, também se não saber vai ao site da Ponte Verde. Faça a sua escolha consciente, tem aqui muita informação, mas depois quando o consumidor chega, enfim, à sua rua, ao seu bairro, está um ecoponto que está cheio, está um ecoponto que tem resíduos à volta. Não pode ser, porque isto é um fator altamente desincentivador da prática da reciclagem. Chega É a uma coisa que frustração nós do sabemos, consumidor. e os nossos estudos todos indicam, é assim, não há nenhum português que lhe diga que não sabe separar as embalagens, que não sabe que o verde é para o vidro, que o amarelo é para o plástico e para os metais e que o azul é para o papel cartão. Toda a gente sabe. Agora, não basta, por isso é que eu digo que não basta entregar à consciência de cada um dos portugueses a convicção de que reciclar é um ato de impacto positivo na sociedade, nós temos que lhe dar serviço, porque sem uma coisa, sem outra, não conseguimos acelerar. E já agora, muito rapidamente, deixe-me só dizer, talvez um dos maiores desafios que nós tenhamos em Portugal neste momento é que o sistema da reciclagem, da educação ambiental e do incentivo para a prática da separação das embalagens seja acompanhar a transformação do país. O país está diferente do que estava há 10 anos. Nós temos muitos estrangeiros a viverem em Portugal, nós temos muitos turistas a viverem em Portugal, e uma das coisas muito giras que deu o nosso estudo, nós já tomamos algumas medidas que vão de encontro àquilo que foi identificado, que é as cores dos ecopontos cá são diferentes das cores dos ecopontos de outros países. Perfeito. As diretivas europeias, nós vamos no caminho dessa harmonização, mas que ainda está longe. Mas está a ver, nós temos que falar outras línguas, ensinar a separar de outra forma. Por exemplo, muitos trabalhadores trabalham na restauração, temos que fazer programas de formação dedicados para que percebam as regras da separação. Portanto, também é um desafio para nós acompanharmos a transformação que Portugal está a sofrer, muito
relacionado com os temas dos estrangeiros que cá vivem, dos imigrantes, mas também do impacto do turismo, que o turismo é um motor enorme, fantástico crescimento do país, mas também é uma responsabilidade, uma obrigação para nós desenharmos serviço também para os turistas. E é precisamente essa a minha questão seguinte: de que forma é que a cidade de Pombeiro está a trabalhar para aproximar ainda mais, e reforço aqui ainda mais, a reciclagem na vida cotidiana, que mudou. E mudou muito em função destes movimentos demográficos. Ana, chegamos aqui com um sistema de cores muito próprio. Há pessoas que trazem outros hábitos. Como é que se fala para as pessoas tão distintas, para as gerações mais jovens? Certo. São muitas variáveis quando o sistema já está Assim. em contínuo. Eu costumo dizer que, por isso é que ele precisa de ser transformado, ele precisa de ser redesenhado e há muita, E é o momento certo para o fazer? intervenção a fazer. É o momento certo, as metas estão aí, temos que cumprir as metas de reciclagem. Além disso, o país está a enterrar embalagens. As nossas estimativas, que estamos agora a revê-las, apontam, nós estamos a enterrar quase 40 milhões de euros de embalagens que vão para os aterros. Não pode ser. Há valor, nós estamos a deixar uma pegada ambiental no país que não temos que nos indignar com isso. Às vezes gostava de ver um bocadinho as pessoas mais indignadas com isto que está a acontecer. E, portanto, é assim, o que nós temos que fazer é desenhar programas, desenhar e tomar medidas que atinjam e que esses propósitos e que sirvam a essas pessoas. Nós passamos a ter sinalética em 3 línguas, nós passamos a ter tradução de muitos dos nossos guias técnicos, nós passamos a desenhar programas específicos para o canal da restauração com as regras da separação. Nós fornecemos material para o canal de restauração ter, como todos os grandes ecopontos que integramos à restauração, têm sinalética, têm as regras da separação escritas. Também queria dizer uma coisa que cada vez é mais evidente e a cadeia de valor está a caminhar para aí. Nós cada vez mais temos que trabalhar em colaboração uns com os outros. É esta ideia de que vamos aumentar as taxas de reciclagem, cumprir as metas, aumentar a circularidade dos resíduos do país, no momento em que nós vivemos e que estamos a olhar para a frente, quer dizer que nós vamos ter uma data-driven circular economy, quer dizer que nós vamos ter que melhorar esses processos, mas muito com base na informação que estamos a dar aos consumidores. Por exemplo, toda a gente hoje vive com um device na sua mão e, portanto, vai ser um intermediador e um facilitador da informação que nós temos que levar a essa diversidade de públicos com que nós temos que trabalhar. Para já não falar nas escolas, que nós trabalhamos há muitos anos com o nosso projeto que nos corre muitíssimo bem, que é a Academia Ponto Verde, e nós estamos muito orgulhosos de já termos impactado nos últimos 4 anos mais de 700 mil crianças, já fomos a mais de 1000 escolas no país e vamos continuar a fazer esse nosso trabalho. Ana, tocou no ponto-chave desta nossa conversa, que é a questão precisamente do Data-Driven Circularity. A indústria cada vez mais usa este jargão e solicita, acredito, dados que permitem, por sua vez, digitalização, tecnologia, para melhorar a eficiência, a transparência e a monitorização. São, de facto, estes os 3 grandes eixos em que se tem que continuar a atuar no sistema. São, e também são fundamentalmente, repare, quando nós falamos do passaporte digital, quando nós falamos da ecomodulação, que no fundo a ecomodulação é a embalagem pagar mais ou menos ao sistema de reciclagem de acordo com as suas propriedades de reciclabilidade. Isso o que quer dizer é que nós precisamos de conhecer a embalagem e temos de ter as fichas técnicas da embalagem. E toda essa informação que aí está, junta com outra informação, torna o sistema muito mais transparente. Depois é preciso dar utilidade a esses dados e serem fontes de comunicação que transformam a cadeia de valor. Não é só o consumidor, claro. É transformar toda a cadeia de valor e tomar decisões mais esclarecidas. Temos o tema também dos bioplásticos, que vem aí, é um tema discutido. A ciência, nós precisamos também muito da ciência, não é só tecnologia, não é só inovação, é a ciência, é a investigação para ajudar a encontrar os melhores processos, mas agora o tema dos bioplásticos, nós lançamos um guia que está disponível para os nossos clientes todos, para os ajudar a interpretar e a escolher as embalagens que precisem de usar bioplásticos, porque às tantas falamos muito, mas precisamos de ter o conhecimento técnico para tomar as melhores decisões. Claro. Até porque apenas o conhecimento pode mudar o mundo, já dizia Nelson Mandela há muitos anos, e verifica-se isso mesmo. Ana, precisamente pegando as suas palavras uma vez mais, de que forma que a rastreabilidade e os sistemas de reporting poderão então ajudar a reinventar, já não falo a esclarecer, falo de reinventar precisamente a relação de produtores, retalhistas e, claro, consumidores, ou seja, era da informação, conhecer melhor o que vendemos, como o vendemos e onde o entregamos. Isto é incrível. Basicamente, a rastreabilidade e todos os mecanismos de registro de dados, o que vem fazer é tornar, ele é instrumental. O que faz é torna transparente, quem quer quiser tem toda a informação à sua disposição, toma melhores decisões, porque quanto melhor
mais conhecimento tiver sobre a embalagem, onde é que foi feita a embalagem. Se calhar eu prefiro então ter uma embalagem que foi produzida com este material, Ou de um é circuito economicamente mais, eficiente. mais curto, ou de um fluxo mais Exato, próximo. eu acho que isto é muito. Vai ser a aceleração desta transformação, é o conhecimento. E para termos conhecimento precisamos de dados e precisamos de gerir esses dados e precisamos da tecnologia, de todos os instrumentos de inteligência artificial e também uma outra coisa que os dados nos vão trazer. Vão-nos trazer capacidade preditiva. Ou seja, vão-nos ajudar a fazer melhor investimento, vão-nos ajudar a desenhar melhor produto e vão-nos ajudar a prever o comportamento, as escolhas do consumidor e depois a seguir à vida da embalagem, nós também construímos mecanismos que são mais adequados para isso. Deixe-me só dar um exemplo muito simples e singelo, mas que vai ter um potencial que eu acredito imenso. Por exemplo, nós estamos a desenvolver no nosso programa de inovação, temos um piloto que já está no terreno, nós já podemos ver também financia esses pilotos entre startups e parceiros que estão na operação, e que basicamente tinha o seguinte problema para resolver. Qual é o sítio onde os ecopontos devem ser colocados nesta cidade que otimize o seu serviço ao cidadão? Então, através de ferramentas de inteligência artificial, de fonte aberta de informação, como densidade populacional, que tipo de edifícios é que há naquela zona, o movimento, transporte, o tipo de ocupação do território, se tem supermercado perto, se tem farmácias, ou se é um sítio mais de comércio, a ferramenta indica-lhe o sítio para colocar o ecoponto. Isto são coisas que parecem simples de se dizer, mas eu acredito muito que vão ser por este conjunto de problemas que nós vamos identificando aqui e ali que vamos chamar a inteligência artificial e a tecnologia para resolver isso. Agora, não fazemos sozinhos e é preciso, não podemos estar uns a desenvolver e ir muito à frente e outros não estarem no mesmo ritmo. E o desafio é esse, é que quem está no terreno, nas grandes cidades, nas médias cidades, no campo, na cidade, nas praias, para o turista, nós estejamos muito mais alinhados e tenhamos muito mais práticas colaborativas, porque não pode haver 308 centros de decisões sobre estas matérias ou 23 centros de decisões, tem que haver decisões alinhadas e isso eu penso que é uma responsabilidade. Nós sentimos-nos muito responsáveis por isso e por participar também nessa abordagem à definição dos projetos de investimento, dos modelos, mas acho que isso é uma grande responsabilidade dos governos e das políticas públicas e das autarquias serem também mais abertos a uma interface de colaboração com o setor privado que a SPV representa. Mas o que está em causa é precisamente uma responsabilidade alargada, isso me está a falar. Sim. Ana, pegando precisamente nisso, vocês estão disponíveis para, eu acredito que os produtores e os retalhistas também estejam. Mas somos um bocadinho os representantes deles neste ponto de interface, trabalhamos para eles, são nossos clientes. Como é que se vai construir este novo cenário? Eu creio que já muitos de nós chegaram ao ponto de dizer, falta aqui um ecoponto. Eu acho que é uma realidade muito urbana, mas que se verifica no fundo. Neste contexto de alargado e falando pelas unidades que representa, como é que se pode resolver este impasse então? Se todos queremos caminhar para esse fim, como é que tratamos este mal? É assim, então, a primeira coisa é, nós estamos a financiar o sistema, neste momento a indústria, os produtores de bens de grande consumo, indústria, retalho, marcas próprias, todos eles. Então, neste momento nós vamos fechar o ano e o sistema de reciclagem vai custar às empresas e aos portugueses a mais de 200 milhões de euros, a nossa estimativa para fecho está na ponta em 219 milhões de euros, que é o dobro do que nós financiamos o ano passado e o desempenho está praticamente estagnado. Ora bem, isto implica que quem tem a responsabilidade de desenhar a política pública, que de facto desenhe uma política pública aberta e que de facto se mobilizem os recursos para fazer esses investimentos. Nós, na Sociedade Ponto Verde, o que nós entendemos é, além da abertura à concorrência que já aqui defendi, nós temos que ser muito mais exigentes todos uns com os outros, porque senão não vamos conseguir dar esse serviço e dar esse salto. E isso implica redesenhar processos, nova tecnologia, novo investimento e rápido, porque temos pressa para chegar às metas. Claro, até porque 2030 está aí à porta, que queremos quer não, da mesma... 70% passa a meta em 2030. Exatamente. Eu sei que fazer futurologia é muito difícil, nem as mentes mais capazes do mercado conhecidas nessa matéria conseguem fazê-lo com exatidão, mas se pudéssemos saltar 5 anos no tempo, ou 4 anos, vamos considerar que estamos nisso de 2026 já, como é que imagina que poderá ser o papel da Sociedade Ponto Verde, que representa em 2030? Papel mais técnico, mais educativo,
mais regulatório, mais mobilizador, todos eles, não só. Todos eles e se calhar mais dois. Mais dois. Quais são? É assim, nós somos de facto o parceiro da inovação no setor. Nós estamos-nos a posicionar e a investir para sermos de facto o que ajuda a encontrar as melhores soluções para resolver os mais complexos problemas. Depois, a Sociedade Ponto Verde, acredito muito que a nossa missão é estarmos onde todos os portugueses estiverem, ou seja, continuarmos sem parar o nosso trabalho de sensibilização, educação, de trazer conhecimento às pessoas nas praias, nos festivais, em casa dos portugueses, em todo lado, e, portanto, nas escolas, muito. E, finalmente, daqui a 5 anos, eu acredito muito que nós vamos ter um ecossistema no grande consumo em que todo o tema da reciclagem, todo o tema da rastreabilidade, todo o tema da sustentabilidade vai ser um tema ainda mais central do que o que já é hoje, mas com muito mais eficiente e com muito mais resultados. Eu creio que eficiência é o grande desafio do futuro. Isto eu já respondi parcialmente a esta pergunta, não deveria fazê-lo, mas, Ana, quais são então para si os 3 grandes desafios que irão moldar o futuro, precisamente da circularidade em Portugal? Não só a eficiência, acho eu. Não é só eficiência, mas é. Então, no futuro, vou começar aqui pelo curto prazo. No curto prazo, nós vamos ter novos sistemas de recolha de embalagens. E o curto prazo é 2030. Certo, de facto. Mas este curto prazo é 26. Pronto, já vão acontecer mais coisas antes de 2030. É bom que aconteçam antes de chegar a 2030. Vamos ter um novo sistema de recolha, como lhe dizia, de embalagens em plástico, feitas de material plástico e de metais. Isso eu acho que vai ser game changer, porque eu acho que esses nossos... Eu acredito muito que todos temos que ajudar todos e, portanto, acho que o SDR, o Sistema Volta, vai nos ajudar a trazer esta consciência maior para os portugueses. E a complementar a vossa ação. A reciclagem, exatamente. Vamos densificar, o país vai densificar a rede de recolha de biorresíduos. Vamos começar a recolher materiais especificamente, vamos começar a recolher rolhas de cortiça, vamos começar a recolher cápsulas de café em sistemas que têm dimensão e vão operar à escala do país todo, já não são pequenas coisinhas que vão acontecendo aqui no território, e vamos ter cada vez mais materiais separados e depois uma das maiores transformações que temos que fazer, vamos ter muita tecnologia, muito processo a diferenciar e a fornecer à indústria verde, porque nós precisamos de otimizar isto que são estes materiais e melhorar a qualidade dos materiais. Um dos grandes desafios que eu vejo não basta só reciclar e separar e colocar nos contentores. A seguir, nós temos que ter tecnologia, temos que ter processo para melhorar a qualidade, para fornecer melhor material à indústria, porque senão vai-se perder e vai acabar por ir para os aterros. Mas é toda uma interoperabilidade, mais uma vez, em todos os agentes desta cadeia de valor. É uma criação de valor acrescentado acima de tudo. O que é que distingue, no seu entender, as empresas que estão verdadeiramente na linha da frente deste enorme desafio que é a sustentabilidade, daquelas que eventualmente não possam encarar, e eu creio que sejam cada vez menos, a transição como um custo? Será sempre um custo. Será sempre um custo. Temos que falar... E alguém tem que o pagar também, a verdade é essa. Certo, será sempre um custo. O que é que distingue? É assim, nos temas da sustentabilidade, tal como noutros temas, há sempre as empresas que são os que vão à frente, que são os early adopters e que são líderes de mercado e que levam a cadeia de valor atrás. Em que é que eu acredito? É natural que haja muitas resistências, até porque estamos a falar de custos, estamos a falar de transformações, estamos a falar de investimentos. Quando se decidiu que é preciso amarrar a tampinha à garrafa de plástico, porque no processo de triagem se perdia aquele material, é preciso mudar uma linha de produção. Os investimentos são de facto pesados e, portanto, o que distingue vão ser aquelas empresas que, pela sua responsabilidade social, pela sua liderança do setor, pelo posicionamento que querem ter, pelas razões estratégicas, eu quero acreditar que eles vão ser exemplos para as outras empresas. E depois, nas empresas que não tiverem tão sensíveis a essa dimensão de incorporar os princípios da sustentabilidade e a transformação da sustentabilidade, elas vão ter a prazo um negócio mais ameaçado. E, portanto, julgo que o caminho é sempre quem não aderir
não precisa ir na linha da frente, porque há empresas que estão a pilotar e que estão a puxar a cadeia, isto é diferente de charaneira. da transformação, até porque têm outras dimensões, operam no mundo inteiro. E, assim, o mercado dos bens de grande consumo é uma coisa vibrante em todos os setores. Mas eu acho que a escolha depois é ou ficar de fora, ou ficar dentro. E Portugal, que é um país de mais de 90% de pequenas e médias empresas, eu tenho encontrado muitas muito comprometidas com esta transformação e, portanto, acredito que quem quiser estar no jogo ou ir a jogo tem que, obviamente, ir com os temas de sustentabilidade. Não é fácil, a legislação está sempre a mudar, nós temos muita instabilidade legislativa, quer em Bruxelas, quer aqui em Portugal, e também acho que é muito necessário que quem legisla ou quem cria estes instrumentos e toda esta legislação conheça o terreno, porque é muito fácil, até fazermos uns estudos, depois esses estudos dizem que a tendência tem que ser esta, e depois fazemos uma legislação e obrigamos as empresas a aplicar e a mudar. Mas as empresas têm que ter capacidade para mudar, porque senão o que nós estamos a fazer é estrangular as empresas. Eu costumo dizer, por exemplo, no tema do reporte de dados, que é uma das coisas que temos que transformar muito em Portugal, sim, reportar dados custa muito dinheiro. Temos que ter sistemas, temos que ter pessoas, temos que capturar os dados e, portanto, não podemos andar a reportar, ora reporta ao INE, ora reporta à Sociedade Ponto Verde, ora reporta ao sistema da Agência Portuguesa do Ambiente. Isto não pode ser. Nós temos que nos desafiar e, sobretudo, com as tecnologias que hoje em dia temos, a fazer uma otimização destas obrigações de reporte. Aliás, como sabem, agora em Bruxelas, enfim, uma grande discussão, o Omnibus foi agora adiado, diminuiu o âmbito de aplicação. Percebo, e muitas empresas não estavam em condições de poderem dar essa resposta, mas também é uma coisa que eu gosto de dizer, o caminho que nós fizemos enquanto sociedades desenvolvidas e sociedades de consumo, que nos trouxe esta necessidade de desenvolvermos o conceito da reciclagem, o conceito de regenerar o ambiente, o conceito de economia circular, portanto, que mudou muitos processos. Ele existe porque nós sabemos que temos problemas de escassez de matérias-primas, temos que preservar a biodiversidade, o ambiente, a qualidade de vida, o impacto na vida das pessoas, e essas razões não desapareceram, elas continuam a existir. O que eu preciso, o que é necessário, e eu advogo muito isto, é que isto seja feito muito mais perto das empresas para que, de facto, possam acontecer as mudanças esperadas na legislação. Se não ficam só na legislação, não chegam ao terreno. Claro, e perde-se valor económico e a bondade da sua execução, acima de tudo. Ana, mas a transformação sustentável também existe consistência, por um lado, e coragem, vamos lá primeiro. Os early adopters, certo. geralmente gente corajosa. Que tipo de liderança acredita que o setor precisa neste momento? Executivo, aplicabilidade, esta é em causa. Já legislámos demasiado ou não? Sim, eu acho que o nosso tema agora não é tanto um tema de legislação, mas, enfim, a legislação vai continuar, infelizmente, em instabilidade. Eu acho que nós devemos olhar para os nossos modelos de governança do setor. Nós temos o setor organizado, enfim, com muitos centros de decisão, temos pouca centralização, por exemplo, de informação e de dados. Acho que temos um problema de governance. Por exemplo, eu já ando há 5 anos a propor que se crie um observatório da reciclagem em Portugal, que se mude o modelo de governance, deixem-se entrar novos concorrentes, temos que sair de territórios defensivos. Nós é que já fazemos isto há muito tempo, esta competência é nossa, ninguém entra aqui. Não pode ser. Temos que nos abrir para a colaboração e deixar que outros entrem no terreno. E isso tem que ver com o modelo de governo, e o modelo de governo vai exigir a primeira grande camada que tem capacidade para o fazer, é obviamente nas políticas públicas e quem está no governo. Temos que trabalhar mais todos juntos e não uns contra os outros. Mas eu acho que o modelo de governance, como há de ver nas cidades, nós temos cidades em que têm muito bons serviços, as coisas funcionam muito bem, outras que têm menos serviço. É assim, nós vemos a olho nu, não é preciso ser especialista em resíduos urbanos nem em limpeza urbana para se ver que há diferenças. E quanto a mim, é muito um modelo de governance, e eu sou muito defensora
setora de que se deve pedir a outros players que entrem. Por exemplo, assim, tem muito esta comparação com o setor da banca. Quando entraram, enfim, já há muitos anos, entraram os meios de pagamento em cartão, em Portugal fez-se uma coisa diferente do que fizeram outros países, que foi, em vez de cada banco que emite cartões, que é um meio de pagamento, arranjou uma infraestrutura comum, que é a CIBS. A CIBS é dos bancos e presta serviço aos bancos e presta serviço aos clientes. Isso é, por exemplo, uma transformação que eu acredito que nós somos capazes de fazer, mas a Sociedade Ponto Verde nem quer fazer sozinha, nunca faria, mas estamos disponíveis, mas é preciso que toda a gente esteja disponível para testar e também para errar. E, portanto, quando nós dizemos que somos aceleradores de inovação, é disto que estamos a falar. É destas coisas que nós andamos à procura, a testar, e temos muitos temas para endereçar, como, por exemplo, o e-commerce. O e-commerce é uma realidade que continua a evoluir, porque o consumidor o escolhe, porque o serviço... do consumo futuro seja feito online neste momento. Porque o serviço ao consumidor é de uma qualidade extraordinária, mas isso implicou o desenvolvimento de super mega complexas cadeias de valor, da China até a Europa, passando por um movimento enorme de mercadorias. Assim, nós transportamos, Portugal transporta mercadorias, são milhões de encomendas que entram aqui do e-commerce. E isso é uma diferença muito grande que também tem impacto no nosso setor, porque são altamente produtores a embalagem que vai dar a origem a resíduo da embalagem. Portanto, e sem dados, em cadeias de valor tão distantes e tão comuns, não se consegue fazer nada. Obviamente. Ana, por último, se pudesse deixar, e vai deixar seguramente, uma mensagem às marcas portuguesas, aquelas que nos estão a ouvir, sobre o lugar da sustentabilidade naquilo que é a competitividade futura, tentando olhar para o futuro uma vez mais, qual seria? Olha, a mensagem que eu gostava de dizer, e falo com muitos clientes e acionistas e digo-lhes sempre isto, é assim: a sustentabilidade não é uma escolha, a sustentabilidade é a sobrevivência muitas vezes do negócio e, sobretudo, alargando um bocadinho mais para além do tema só da embalagem, porque a sustentabilidade no negócio é muita coisa, temos muito que ver com as emissões de carbono, tem a ver com as opções de mobilidade, com o uso de fatores críticos como, por exemplo, a água, e as empresas que tiverem na mira estes temas tão diversos da sustentabilidade estão mais bem preparados para, por exemplo, quando houver problemas de escassez de matérias-primas, porque houve uma cheia, porque houve uma guerra, porque lembra-se quando foi a guerra dos contentores, a crise do comércio marítimo internacional, foi muito complicado aceder a matérias-primas. Quando tivemos, infelizmente, a guerra da Ucrânia, houve imensos problemas de aceder a matérias-primas e, portanto, a sustentabilidade, nesta sua amplitude, prepara melhor as empresas para responderem quanto mais não seja, há momentos em que as cadeias de valor correm riscos de disrupção, até porque o clima e as alterações climáticas, fechava com isto, já não são um exclusivo de assim, umas pessoas que andam a falar destes temas e que ninguém lhes leva muito a sério. Eu acho que hoje em dia já toda a gente leva a sério o tema das alterações climáticas. Nós, em Portugal, já temos bastantes efeitos das alterações climáticas e, portanto, nenhuma empresa que não se dedica a estudar estes fenómenos e como é que incorpora isto no seu modelo de negócio fica a salvo de consequências que podem ser muito impactantes. Claro, a tentativa de compreender e antecipar o risco, é isso que está em causa. Ana, muito obrigado pelo seu tempo. Nada, foi um gosto, como sempre. Como sempre. Esta conversa lembrou-nos que a sustentabilidade não é um slogan, é sim uma infraestrutura invisível que precisa de técnica, de ciência, de sistemas, de cooperação e, sobretudo, responsabilidade. Da evolução do ecodesign às novas metas europeias do consumidor às marcas, dos dados à rastreabilidade, ficou claro que o setor avança quando todos avançam e quando a ambição é maior do que o conforto. Agradecemos à Ana Isabel Teixeira Moraes pela clareza, pela visão e pela coragem de pensar o futuro com honestidade e agradecemos a si por acompanhar a rubrica 20 anos, 20 entrevistas, onde procuramos escutar quem todos os dias muda a próxima década no grande consumo em Portugal. Muito obrigado.